Senhora Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Excelência, bem-aja pelo convite para aqui estar, que representa para mim uma honra e também um júbilo por poder testemunhar como fui acompanhando ao longo destes dias o conceito, a participação e até o entusiasmo que rodeou este encontro, quer pelo tema escolhido, a independência do Poder Judicial, quer pela iniciativa de, sobretudo, realizar uma reflexão aberta, não corporativa, não representativa estritamente do ponto de vista de um determinado setor particularmente qualificado da vida portuguesa, antes pelo contrário, tendo aqui oradores do mais alto gabarito que traduziram, por um lado, a sensibilidade de outros poderes do Estado e, por outro lado, da sociedade civil como um todo. Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Sr. Vice-Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Sr. Vice-Procurador-Geral da República, Excelências, minhas senhoras, meus senhores. O tema é um tema que suscita três pistas de reflexão que se completam. A primeira pista sobre a importância constitucional do princípio da independência do Poder Judicial. E não falo como constituinte de há quase 50 anos, ou como reconstituinte noutros momentos da história da nossa democracia, falo como Presidente da República Portuguesa, sublinhando que se trata de uma trave mestra do Estado de Direito Democrático. E é bom que isso seja dito no momento em que, como Vossa Excelência muito bem sublinhou, se multiplicam os apelos às chamadas democracias iliberais. Não há democracias iliberais. As democracias iliberais não são democracias. Esse apelo, traduzido em alguns Estados, mesmo de países irmãos, no quadro europeu, em fórmulas legislativas muito debatidas, no entanto, atravessa todo o nosso continente e vai para além dele, noutras democracias, com movimentos inorgânicos e com apelos que alguns qualificam de populistas e que têm a ver com a sucessão de crises, Vossa Excelência bem o disse, económicas, sociais, políticas e naturalmente também jurídicas que vão atingindo, corroendo aquilo que são fundamentos essenciais da democracia. Ora, o princípio da independência do Poder Judicial é um princípio que tem duas dimensões que são entre si inseparáveis. Uma dimensão orgânica e uma dimensão substancial. A mais importante é a substancial. A liberdade de decisão, a imparcialidade acrescida na decisão. Todos os órgãos do poder político estão submetidos ao princípio constitucional de imparcialidade. Só que os tribunais, por maioria de razão, porque lhes compete, no mais elevado grau, a fiscalização da constitucionalidade e da legalidade, inclusive dos demais poderes do Estado. Mas não há dimensão substancial que possa afirmar-se na aplicação do princípio aqui debatido sem uma dimensão orgânica. E essa dimensão orgânica passa pela criação de condições que permitam a liberdade e a imparcialidade de todos os protagonistas da justiça e, em particular, das magistraturas judiciais. Dito isto, que não é senão um ponto de ordem, mas que é importante ser feito pelo Presidente da República Portuguesa, muito antes que surjam recorrentes movimentos alegadamente antijudicialistas, mas verdadeiramente questionantes
do princípio da independência do Poder Judicial, passaria à segunda reflexão. Por Vossa Excelência também é abordada. Multiplicam-se os fatores críticos que tornam mais difícil o exercício desta função, da função jurisdicional. Tomemos alguns deles. Recentes. A pandemia. A pandemia, pelo seu caráter global, pela sua incidência prolongada, veio suscitar questões jurídicas que, de uma forma ou de outra, a todo momento, podem recair na atividade do Poder Judicial. Porque tem a ver com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E também com os direitos económicos, sociais e culturais. E também com a compatibilização entre eles e as incumbências sociais dos poderes públicos. A delimitação de fronteiras é, por vezes, tão complexa e tão fina que aconselha, se porventura os protagonistas competentes para o efeito o pretenderem fazer, uma clarificação de situações de emergência sanitária. Clarificação, bem entendido, no domínio constitucional. No plano legislativo ordinário, disso tive exata noção nas duas declarações de estado de emergência e nas sucessivas renovações de estado de emergência. Da complexidade da definição de contornos jurídicos e da compatibilização com outras situações que não têm o tratamento constitucional do estado de emergência, ele próprio pensado para realidades diversas daquela a que foi chamado a ser aplicado. Mas temos depois um outro fator crítico, a guerra. Disse a guerra, mas a guerra não é o domínio do direito internacional, na medida em que o possa ser. Não, a guerra tem em torno de si não apenas causas, mas consequências que vão muito para além desse direito da guerra. Pensemos no direito humanitário, nas migrações. Pensemos nos direitos daqueles que migram, no seu estatuto internacional e estatuto interno. Pensemos na acuidade que ganha em guerra aquilo que em paz já é um problema. A revolução digital, a inteligência artificial, a inteligência no sentido anglo-saxónico do termo e os limites relativamente a direitos de pessoas e instituições, e por aqui passa outra matéria que não foi preciso esperar pela guerra para conhecer sucessivos debates, qual seja a matéria dos metadados. Talvez porventura, quanto a esta matéria, seja útil no quadro de uma iniciativa de reponderação constitucional, tentar o que não é fácil, que é definir fronteiras que garantam subsequentemente que para todo o Poder Judicial não permaneça um problema quase constante, o de decidir sobre casos concretos em que se aplica legislação que ela própria suscita controvérsia doutrinária. Pensemos, já o disse, e Vossa Excelência o desenvolveu, na revolução digital e naquilo que ultrapassa o controle fácil, clássico, na proteção de direitos dos cidadãos e, portanto, da intervenção do Poder Judicial. E facilmente se converte em matéria de poder administrativo e não de poder judicial. Pensemos numa outra matéria muito ligada à guerra, mais do que à pandemia, e certamente à revolução digital, que é a da complexificação da criminalidade internacional. Em tempo de guerra, mais ainda do que em tempo de paz, é a sedutora multiplicação na circulação do património, criando problemas jurídico-internacionais, mas também jurídico-internos. Não falo apenas daquilo que pode ser considerado normalmente o branqueamento de capitais, mas fugas ao controle jurídico por parte
de setores mais ou menos privilegiados das sociedades atingidas ou que consideram que podem ser atingidas pela guerra. Essa multiplicação é muito acelerada e a sua detecção muito mais difícil. Temos aí um desafio para todos os protagonistas da justiça, que começa desde logo na detecção, na investigação, mas depois na apreciação judicial. Outro desafio que se tem multiplicado, e com exemplos dramáticos que todos bem conhecemos, a criação de estruturas de tráfico de seres humanos, ou, aparentemente menos grave do que isso, de formas de exploração do trabalho, tirando proveito de situações que são, à partida, legais, desde que preenchendo determinados requisitos, e, noutros casos, criando a sensação de legalidade que não existe e fomentando essa exploração que é detectada em demasiadas circunstâncias como facto consumado, levantando problemas reais de atuação mais vasta, na origem, no trânsito, à chegada e depois da integração ou não no mercado de trabalho. Também esse é um problema que, além de ser de natureza política e administrativa, tem incidência económica e financeira, mas tem, obviamente, consequências jurídicas. E isso, quando há regimes muito diversos, e cada vez mais diversos, no tratamento daquilo que é justo numa visão humanista, que é da nossa Constituição, que é a aceitação das migrações, não pode ser utilizado como um argumento dito populista contra as migrações, mas tem de ser acompanhado por forma a que os protagonistas jurídicos, nomeadamente poderes do Estado ou instituições internacionais, disponham dos meios para essa intervenção. Muito sofisticados. Cada situação é mais complexa do que a anterior. E depois, Vossas Excelências conhecem bem, no plano interno, aqueles desafios que se multiplicam em sociedades que estão sucessivamente ou interpoladamente perante situações de crise económica e social, e cada vez mais por fatores globais ou globalizantes, e que tem a ver com a criminalidade dita económica em geral, mesmo a interna, se é que é possível estabelecer uma fronteira entre a interna e a internacional. E aí, os meios de que deve dispor o Poder Judicial são muito mais exigentes do que os meios que existiam, e não falo apenas noutros protagonistas em termos de investigação, como o Ministério Público, mas o próprio Poder Judicial carece de apoio em matérias sensíveis no domínio de perícias, auditorias, sofisticação científica e técnica perante os desafios que tem de enfrentar. E sociedades onde há crises económicas e sociais recorrentes, globais de repercussão interna, multiplicadas, são sociedades onde a violência cresce. A violência, sobretudo a violência sobre os mais vulneráveis. As crianças, os jovens, as mulheres, os desempregados, os imigrantes, os portadores de qualquer tipo de handicap físico ou psíquico, todos aqueles que realmente se encontram em posições de agravada fragilidade. E a sociedade naturalmente é, e a título justo, sensível e crescentemente sensível a essas situações. Mas nós sabemos como essas situações, se não forem verdadeiramente abordadas com meios também de investigação diferentes,
mais sofisticados hoje do que no passado, permitem alimentar todo o tipo de dúvidas, hesitações, ou até mais do que isso, de predisposições críticas em relação aos poderes públicos, a todos os poderes públicos, em qualquer momento da sua intervenção. São apenas alguns dos exemplos múltiplos de como ser-se juiz hoje é bem mais difícil e complexo do que ter sido juiz há 50, há 40, há 30 anos, estão nos primórdios da democracia e mesmo até à viragem do século. Perante esta segunda pista reflexiva, uma terceira se levanta e foi a parte conclusiva do discurso de Vossa Excelência, que é o que fazer perante desafios acrescidos. Só há uma resposta: proporcionar meios acrescidos, meios de toda a natureza. E proporcionar meios que têm a ver, por um lado, com a vivência do próprio Poder Judicial, por outro lado, proporcionados por outros poderes do Estado. Vossa Excelência apontou os que têm a ver com a vivência do próprio Poder Judicial, que tem de estar em permanente reflexão sobre a sua atuação cotidiana. Tanto mais difícil quanto a independência é uma independência tão visceral, torna impossível falar-se de uma magistratura integrada, obedecendo a qualquer tipo de hierarquia, ou pelo menos de espírito de unificação de esforços. É verdade que há um órgão, ou há órgãos, por natureza, com a função de proceder a essa convergência, mas depois depende da conduta de cada magistrado. Mais do que em qualquer outro protagonista da justiça. Porque noutros protagonistas da justiça ainda há, apesar de tudo, mantida a independência de cada qual, ou a autonomia de cada qual, ainda há integrações as mais variadas, ao menos funcionais. Mais difícil no Poder Judicial. E por isso Vossa Excelência abordou e bem o problema da comunicação com a sociedade. É um desafio que só o Poder Judicial pode resolver. Nenhum outro poder do Estado pode interferir nessa matéria. No dia em que tiver a tentação de interferir, comentando, sugerindo, criticando, apontando pistas, está a violar o princípio da independência do Poder Judicial. O segundo domínio da reflexão é aquele que se traduz numa, tanto quanto possível, meditação sobre a imagem que a sociedade tem do Poder Judicial. De quando em vez saem a público o que teriam sido autoavaliações tendenciais, ou pelo menos reflexões tendenciais sobre o modo como os pares exercem no Poder Judicial. É corajoso. Não se conhece essa iniciativa normalmente da parte de qualquer outro dos poderes do Estado. Mas tem que ser tratado com o recato, que certamente sabem, mas também extraindo as lições próprias dessa meditação. Se um poder do Estado tem de si próprio, relativamente a áreas da sua atividade, uma visão crítica, então só esse poder do Estado é que pode exprimi-la e deve antecipar aquilo que entenda que é adequado exprimir. Nenhum outro poder do Estado está legitimado a formular, também nesse domínio, juízos de qualquer natureza. O terceiro desafio, digamos assim, interno do Poder Judicial, é o de fazer o que Vossa Excelência fez hoje aqui, que é dirigir-se aos outros poderes do Estado e dizer frontalmente o que pensa que é necessário que eles façam para tornarem mais fácil a independência dos tribunais. É até mais do que isso, para tornarem a justiça mais lesta, mais compreensível pelos cidadãos e, por isso, mais justa.
E aqui entramos no que depende dos outros poderes do Estado. No que depende dos outros poderes do Estado, naturalmente que há matérias que só no caso concreto podem ser apreciadas, mas Vossa Excelência referiu algumas delas. Primeiro, a disponibilidade de meios acrescidos para o exercício da função jurisdicional. Dir-se-á, mas nunca há meios suficientes, pois se nós estamos perante o que é uma tarefa quase de Sísifo, por cada passo que se dá no sentido do alto da montanha, logo se conhecem 3 ou 4 recuos por virtude da avalanche de problemas que se suscitam. Não obstante, é importante, e tem sido importante, e espero que seja sempre importante, a sensibilidade do Poder Legislativo e do Poder Administrativo para as necessidades de natureza financeira, de natureza técnica, de natureza logística. Já não falo nas disponibilidades que condicionam os recursos humanos disponíveis, e penso nos recursos humanos disponíveis, os de apoio também à função jurisdicional. Essa é uma linha de atuação. Outra linha mais sensível, Vossa Excelência falou nela, é de conferir mais poderes, imediatamente aos conselhos superiores, na gestão dos recursos afetados ao Poder Judicial. Nós temos uma tradição administrativa. Outros países têm uma tradição ainda bem mais complexa, porque aí existe uma interferência apreciável, num ou noutro caso histórica, já vetusta, do Poder Legislativo ou do Poder Administrativo mesmo, em condicionantes do exercício da função jurisdicional. Vossa Excelência apresentam alguns exemplos daquilo que podia ser, realmente, a intervenção legislativa e administrativa, conferindo aos conselhos superiores um espaço de atuação mais consoante com uma interpretação, se quiserem, atualista, ou uma aplicação que considera a prática constitucional legal de tantas décadas de democracia no sentido de fortalecer o Poder Judicial. Há um terceiro domínio que toca ao Presidente da República. Toca-se em tocar. Toca-se em tocar porque há, em qualquer caso, um regime legal. Mas toca o regime legal. Como sabem, o relatório Greco do Conselho da Europa insiste, este ano novamente, na ideia de que os conselhos superiores deviam ser eleitos apenas por juízes. Não é essa a fórmula da lei portuguesa. A fórmula da lei portuguesa envolve, de acordo com uma orientação que correspondeu a uma opinião dominante durante décadas, membros designados por outros órgãos do poder político do Estado. Com a ideia de que assim estaria presente, por um lado, estariam presentes órgãos com uma base de legitimação na vontade popular, eletivamente expressa, e por outro lado se contrabalançava o que seria a intervenção exclusiva de juízes com o eco, através de outros poderes do Estado, do que seria a vontade da sociedade. Eu devo dizer que no meu primeiro mandato, seguindo a orientação do meu antecessor, designei não magistrados judiciais para os 2 conselhos superiores. Depois corrigi isso parcialmente, ou alterei parcialmente em relação ao Conselho Superior da Magistratura, o que, atendendo à inerência da sua presidência, permite regressar à maioria de membros juízes nesse órgão. Não assim no Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. O que penso da matéria? Penso que não é obviamente, ou não parece obviamente inconstitucional, uma solução que passe por não haver a totalidade dos membros destes conselhos eleita por juízes. Não só porque isso foi pacífico ao longo de décadas, às vezes há realidades pacíficas que não deixam de ser mais tarde
numa visão atualista, considerados inconstitucionais, mas porque me parece excessivo dizer que a independência do Poder Judicial implica necessariamente que todos os membros dos dois Conselhos Superiores sejam eleitos por juízes. Mas tendo a considerar, seja embora isso matéria da competência legislativa, que talvez faça sentido que a maioria dos membros seja constituída por magistrados judiciais. É uma questão em debate, é uma questão a ser ponderada. Certo é que, se assim não for, se não houver alteração legislativa, naturalmente que um ponto a repensar é, no outro caso em que não houve, e se exprimou para qualquer dos designados, em que não houve a designação de magistrado e de não magistrado para o Conselho, se possa repensar a possibilidade de haver, ou passar a haver, maioria de magistrados judiciais. Finalmente, há um ponto que é ao mesmo tempo de reflexão vossa e de reflexão de todos os poderes do Estado, que tem a ver com acumulações e rotações no exercício das funções mais variadas. A nossa tradição era uma tradição muito generosa. Isso envolvia as realidades mais díspares. Ia desde funções administrativas, às vezes, das quais só depois se tinha a noção exata que podia haver realmente ali um conflito de interesses, mas funções sociais, funções culturais, funções desportivas, as funções mais variadas, para cada qual exprimisse aquilo que se considerava que devia ser lateral ao exercício do Poder Judicial. Esse tempo passou. Digo eu, da ótica de quem tenha que vir a promulgar diploma sobre essa matéria. Não digo da ótica do que pensa o Poder Judicial sobre a matéria ou o Poder Legislativo sobre legislar ou não sobre ela. É verdade que há muitos exemplos em que se diz que é quase impossível que isso não aconteça, tal a criatividade que existe nas sociedades aos mais variados níveis. Onde é que se para? Em termos sociais. De qualquer maneira, é uma reflexão a fazer. Os casos mais óbvios de funções dificilmente compatíveis. Quanto à acumulação, tem vingado uma orientação, até por iniciativa do próprio Poder Judicial e por compreensão de todos os poderes do Estado, no sentido de ser reduzida ao mínimo e tender a desaparecer. Quanto à rotação, à entrada, saída, entrada, eu sei que isso é o respeitar a liberdade das pessoas, mas de facto temos de admitir que há um momento em que a liberdade das pessoas tem de ser reponderada à luz, não direi da suspeição sobre a sua isenção e integridade pessoal, mas à luz da imagem que deixa na sociedade em casos mais flagrantes. Eu penso que são estas algumas das reflexões possíveis e adequadas neste momento, só mostram como este encontro foi um encontro bem sucedido, porque Vossa Excelência, praticamente nas conclusões apresentadas, e quando não foi Vossa Excelência, alguém já tinha falado no decurso dos trabalhos quanto a muitos destes pontos fundamentais, estamos irmanados na mesma ideia que é de todos os cidadãos que vivem plenamente o espírito democrático da Constituição e o espírito de Estado de Direito da Constituição. A importância decisiva de um Poder Judicial forte, o respeito estrito da independência do Poder Judicial, a ideia de que não pode haver em matéria de princípios democráticos cedências de qualquer espécie, porque por elas começaram há um século e começaram depois, já mais próximo de nós, em vários pontos, aquilo que foram esvaziamentos, empobrecimentos e negações do Estado de Direito e da democracia.
E isso, Vossa Excelência, não quer. Vossa Excelência o disse desde a sua tomada de posse, que considera intolerável. O Presidente da República Portuguesa também o considera, em nome de todos os portugueses.